Todos nós somos contra a violência contra mulheres, contra homens, contra crianças. Nós todos somos contra o estupro. A gente acabou de fazer um monólogo. Exatamente. Sobre como nós defendemos a morte do estuprador, inclusive, diferente de vocês. Nós não defendemos a saidinha pro estuprador, diferente de vocês. Então, eu quero entender, na verdade, o debate é sobre o feminismo e por que vocês acham que o feminismo lida melhor e resolve essas situações melhor do que pessoas que estão, de fato, querendo soluções práticas a isso, que é prisão perpétua e a não saidinha. Somos nós que lutamos por justiça por cada uma das vítimas. Você luta como? Justiça pela saidinha do estuprador. Como é que você luta? Eu quero entender, qual que é a tua artimanha de luta? Como é que você luta por isso? Gritando por aí? Historicamente, as mulheres saíam às ruas em milhões pra garantir em milhões de mulheres pelo mundo, pela história mundial, lutando pelos direitos das mulheres, lutando contra o assassinato de mulheres. A história do movimento feminista é uma história que garantiu a vida das mulheres, tá em melhores condições hoje. Por isso que existe feminicídio hoje, né? Porque o feminicídio garantiu a vida dela. Nossa, que mundo maravilhoso onde venceu o feminismo. Só piora, que mundo maravilhoso onde venceu o feminismo e as mulheres têm liberdade sexual. Que mundo maravilhoso. Não é esse mundo que a gente vive. A gente vive num mundo onde triunfa o machismo, o patriarcado e a violência de gênero. É esse mundo que a gente vive. Acabou? Posso continuar no meu tempo? Obrigada. Bom, então, voltando à questão da violência, nós somos contra a violência, nós somos a favor de penas muito maiores para quem comete essas violências, ao contrário de vocês. Então, há claramente uma incongruência gigantesca nesse discurso todo vitimista, bonitinho. É contra negro, é contra mulher trans, é contra isso, é a favor do machismo. Mas no frigir dos ovos, quem luta de fato e quem defende de fato que esses caras sejam abolidos do sistema somos nós e não vocês. E voltando ainda à questão dos direitos, famigerados direitos conquistados pelas feministas, eu quero entender, se vocês se dizem lutadoras, né, militantes feministas, eu quero entender qual é o direito hoje que os homens tenham que as mulheres não têm. Porque, pelo contrário, eu vejo não só as mulheres tendo tantos direitos quanto os homens têm, como tendo ainda privilégios, como é o caso da Lei Maria da Penha, como é o caso de várias leis que defende as mulheres. Delegacia da Mulher. Delegacia da Mulher, elas têm uma série de privilégios. E não tô falando que é ruim, não. Tô falando assim, que bom, né, que existem hoje leis que defendem as mulheres nessas situações. Eu, inclusive, sou a favor que todo tipo de crime tenha penas duras, como tem o feminicídio, por exemplo. Né? Eu defendo que qualquer pessoa que cometa crimes, como homens cometem em caso de feminicídio, tenham penas super duras. Afinal, a vida humana importa e muito mais pra nós do que pra vocês que matam bebês nos ventres das suas mães. Meu Deus. Então, a gente pode pegar esse gancho e ainda falar. Você chama falou. Feto. Você. Chama bebê também, né? Não sei se você sabe. Chama humano. Chama um ser humano. Eu também. sei, eu tenho uma bebê, mas chama feto. O que chama Na feto? barriga amor? chama feto. Tá. E o que é um feto? A gente pode debater isso depois. Não, vai ter um tema sobre aborto. A gente segura essa. Mas eu quero que vocês digam agora pra nós. Pode até. Tem alguma coisa mais pra falar, Duda? Não, porque eu já falei. Elas estão batendo num negócio que não faz sentido. Eu já falei de como a gente quer que bandido seja tratado. Exatamente. Não é fazendo lei de misoginia que vai botar o Neymar na cadeia porque ele falou que o juiz tava de Chico, que vocês vão acabar com violência doméstica. Você acaba com violência doméstica botando o cara violento dentro da cadeia, tratando ele como bandido que ele é, a partir do momento que realmente houverem provas que ele realmente é um violentador, e não deixando ele sair na saidinha do Natal pra terminar de quebrar a cara da mulher. É assim que você combate. Não é com lei de feminicídio, não é com lei de não, e um monte de coisa. Não é nada, pronto, já falei. Não é pressão social, não é criando um monte de palavrinha. Então não existe feminicídio. Então, assim, não, feminicídio não existe mesmo. Eu não creio nisso. Eu creio em crime passional, eu creio em violência, eu creio em crime passional. E o fato da gente dizer que não existe feminicídio não significa que a gente seja a favor de mulheres morrendo. Isso é importante falar, porque é tão óbvio, mas que não deveria ser necessário falar. Eu sei, mas é importante a gente reforçar, porque, né, enfim, tem muito retardado no mundo. Então, exatamente. Então, eu queria entender de vocês. Posso fazer pergunta agora, Júlia? Como tá a disposição? Eu queria entender qual é o direito hoje que o homem tem que a mulher não tem. Passou? Pode ir. 5 minutos. Primeiro assim, gente, vocês falaram que ninguém defende, né, o estupro, a violência, etc. Inclusive que vocês são as maiores defensoras contra os estupradores. Só que o partido da Eduarda, o PL... Você não pode falar a realidade, aí a gente não pode falar, solta, então. Vai, fala. O partido não é ela, cara. Não, ela adora falar do partido, mas ela pode é falar. parte de que partido? falar. Ela apoia que partido? Pode ela falar. tá em parte de que lugar que ela concorda? Bom, eu sou a favor da... Como é que fala? Você é a favor da monarquia, você é a favor da época que... Pode falar. Tem partido, ela quer um cargo legislativo, ela tem que fazer parte de um partido. Pode falar, eu tava lá na sede do PL. Não, mas pode falar, eu tava lá na sede do PL hoje, pode falar. Tava lá na sede do PL hoje. Deixa ela concluir, peraí, Pode falar.
Gente, a Eduarda, ela defende um partido. Acabou de dizer que ela adora ser o Nicolas de Sá. E a questão é que o partido dela... Eu disse que eu gostaria de ser. O partido dela defende uma PL que é a 1904, né? Que é uma PL que diz que uma menina que fizer aborto fruto de um estupro tem que ter uma pena menor do que um estuprador. Então, assim, a dúvida é, vocês são tão contra os estupradores... Maior que o do estuprador. E vocês acham que uma menina que comete aborto tem que ter uma pena maior do que de um estuprador. Então, assim, não faz muito sentido. A questão é a seguinte, a cabeça de vocês, ela tem uma lógica de um tweet. Já falei isso mais de uma vez. Por quê? Porque vocês não conseguem chegar em coisas complexas. Vocês vão chegar em coisas complexas. Então, assim, sempre a resposta de vocês é prender e matar, prender e matar, prender e matar. Não, essa é a Dembele, Mas o que tá acontecendo... Falando de bandido bom é bandido morto, etc. Mas o que a gente viu recentemente? Um tenente que matou a própria esposa e foi absolvido. Inclusive, ele foi absolvido e vai receber agora 28 mil reais de aposentadoria. Isso aqui em São Paulo. Sobre isso, a Eduarda não se posicionou, ninguém se posiciona, ninguém faz nada de política. Tudo bem. Porque no caso, um feminicida ser absolvido, tudo bem. Um estuprador, como no caso da Mary Ferrer, ser absolvido, tudo bem. Porque ele não é estuprador. Essa justiça que vocês defendem estão sempre relativizando e favorecendo com que isso se continue. A grande questão é que vocês não têm nenhuma política pública pra prevenir isso. Por quê? Porque vocês se apoiam no Red Pills, prevenção é Jesus, na minha querida, machosfera, é a castidade, é a modéstia, é isso que vocês não entenderam? Não. A prevenção não é acusar as mulheres que elas mesmas são responsáveis pelos seus assassinatos. Uau, que bom que ninguém aqui fez isso. A prevenção é educação sexual nas escolas. A prevenção são casas-abrigo. A prevenção são formas de tratar isso e combater, inclusive, a violência que a Eduarda diz nem reconhecer. Mas os dados, por exemplo, do último Atlas da violência revelam isso. São mais de 51.866 casos reportados de violência psicológica, que a Eduarda nem considera. Não, também. Casos de 95 mil e 26 mil casos de stalking. Lesão corporal, 62 mil. Ou seja, são vários casos que vão criando um caminho e um elo de violências que tem como último resultado o quê? A morte de mulheres por serem mulheres. Mas e o direito que a mulher não tem? Vocês não reconhecem. O direito à vida. As mulheres não podem dizer. Quando ela nasce, ela mata. Não, ela nasceu, morreu. Meninas de 2 a 4 anos sofrem violência sexual. Meninas são assassinadas dentro dos seus próprios lares. O estuprador tem que se fuder e pronto, já falei. A gente pode terminar no raciocínio? Você não tá respondendo o que eu perguntei. Você só tá repetindo. Tempo. Vamos lá, pode ir. Certo, acho que eu faria mais 2 comentários, assim. Acho que a primeira questão é debater esse debate, é um falso debate, né, discussão do crime passional. Porque isso já foi solucionado pelo debate jurídico por força do movimento de mulheres. Porque foi o movimento de mulheres que desmascarou que esse argumento era o argumento utilizado para legítima defesa da honra, que foi utilizado para crime da Ângela Diniz e várias outras mulheres que eram assassinadas, e o discurso jurídico, a defesa que os advogados utilizavam para defender os assassinos, era dizer que essas mulheres estavam atentando contra a sua honra e por isso eles teriam cometido crimes passionais. Qual que é o problema da discussão de crime passional? É que ela leva a crer que esse homem que mata é um descontrole, quando na verdade ele é a ponta final de um sistema de opressão e violência contra as mulheres que passa por várias etapas. É a etapa da violência doméstica, é a etapa da violência psicológica, a etapa da violência contra os filhos dessa mulher, aprisionamento de mulheres nos seus lares, impedir as mulheres de tomar as próprias decisões, e na ponta disso existe a violência patriarcal mais brutal, que é o feminicídio, que vocês não reconhecem que existe. Vocês não reconhecem que existe, certo? O quê? Desculpa. Presta atenção. É que é muita coisa. É uma palavra que você não se importa. Não, e aí, que não me importa? Aí, quando a gente vai olhar os casos dos homens, sim, existem homens morrendo. E a gente também tá debatendo os casos onde homens morrem. A gente tá debatendo acidente de trabalho. A gente tá debatendo que a violência urbana, por exemplo. Trabalho, cara. Não vou sair, porque hoje eu trabalhei. Hoje eu trabalhei. E eu vivi. Quem trabalhou mais do que a Pietra? Pietra, por favor. Você conhece minha rotina? Por favor, você conhece a minha? Você conhece a minha? Por que você tá se gabando? Você conhece a minha? Baixa a bola. Baixa a bola. Pessoas normais trabalham. Bem-vinda ao mundo real. Pessoas normais trabalham. No mundo de vocês, respeitar um argumento e ouvir uma argumentação até o final. Porque a minha argumentação... Pessoas normais trabalham. Ela não é da duração. Deixa ela concluir. A minha argumentação não é da duração da de vocês de mata, prende,
Não Porque é, solta! a vida Chama de vítima! A vida Solta. social é Vítima complexa. social. A sociedade é complexa. Por isso a gente tem tantas ferramentas do pensamento antropológico, sociológico, filosófico para entender isso. E são milhares de pesquisadores que buscaram desenvolver reflexões para explicar isso que é complexo socialmente. Eu acho que a Que solução é a mulheres são gente mortas tratar com mais porque são carinho os mulheres. estupradores. A gente pode mandar um buquê de rosa pros estupradores. Gata, Estupradores. Se, a gente pode dar se mais carinho pra prender, eles. se mandar um prender bolinho de resolvesse, chocolate, o Brasil era um meu bolo é país sem ótimo, violência. você precisa Então não tem provar que meu bolo. O prender. Brasil tem a Gente. Então terceira tem que maior prender. população carcerária deixa do ela mundo. concluir. Isso. Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo. Olha que beleza. Se fosse isso que resolvesse a Por isso violência, que eu defendo a o pena de Brasil morte. não teria dados de violência Vazia como que é uma esse. coisa. Estados Unidos tem pena de morte. Meninos como os meninos do documentário, olha os que condenam. Foram meninos que foram condenados, inclusive, a pena de morte por um crime que não cometeram. Meninos negros. Aí é um sistema falho. Esse recrudescimento. Pode Então, fazer não pode nada. prender, não pode matar, Olha, não Júnior, pode não nada. dá pra debater com essas pessoas que se apoiam nesse tipo de Vamos método lá. pra não ouvir a discussão. Deixa ela concluir novamente. Os argumentos que vocês usam, a gente já sabe que, servem pra revitimizar as mulheres. Aliás, eu nem vou É falar o isso pra quê? vocês, pra quem tá aqui. Os argumentos que elas estão defendendo servem pra revitimizar as mulheres. Não querer tipificar a lei de feminicídio serve exclusivamente pra não ter ferramentas pra lidar com esse tipo de violência. Se não existe, por que não apoia? Ah, tudo bem, se não vai fazer diferença nenhuma, então eu vou apoiar que existe esse termo. Se não existe, então que diferença faz? Por que não apoiar uma coisa que não existe, não é mesmo? Primeiro isso, só serve pra revitimizar as mulheres e as pessoas assassinadas pelo patriarcado e pelo machismo. Revitimizar é a vítima da Segunda rave. questão, o aumento do recrudescimento e da repressão em toda a história brasileira só serviu pra aumentar o racismo de Estado contra a população negra, pobre e trabalhadora das periferias. E isso essas duas não vão entender, porque elas são amigas de gente do Jardins, Vila Nova Conceição, salário de 15 mil reais. Talvez elas não entendam isso, mas eu entendo muito bem, porque eu sei quem são os jovens perseguidos pela violência estatal, e são jovens que parecem comigo e com vários de vocês que estão assistindo essa live hoje. Eu não entendi. Mas só pra usar o restinho do tempo aqui, assim, a Pietra falou, não sei nem que palavra é essa, revitimizar. Não posso te explicar. No caso vítima da na Mari rave. Ferrer, é quando falaram pra ela, o advogado do Aranha, dizendo assim... Ah, mas ela também tirou foto com o dedinho. Engole o seu choro. Não é pra você chorar aqui nesse julgamento. E ela pediu respeito. Porque ela, como vítima, tava sendo diretamente humilhada novamente depois de sofrer a violência que ela passou. Cara, assim como vários casos de vai mulheres falar do estupro vítimas de culposo violência também? que vão das delegacias da mulher, que vão relatar a sua violência e são novamente revitimizadas. Sofrem mais uma vez uma violência do Estado. Esse Estado capitalista que odeia as mulheres, que é um Estado patriarcal que vocês legitimam, defendem e vêm aqui representar. Não, eu não defendo, não. Sim, Isso defende. Eu quero mais 10 Vamos segundos lá, que a gente foi vamos muito lá. interrompida. Só pra dizer uma Eu não coisa. defendo, tá? Vocês gostam de dizer que a gente não tem política, mas a gente defende mais recursos pra casas-abrigo. A gente defende que as mulheres possam contar com apoio financeiro pra poder sair de lares de violência. Também e tudo isso, legisladores que vocês apoiam, como Eduarda que tá aqui, são contra. Vão nas câmaras e votam contra cada projeto que dá mais verba, que propõe mais verba pra casas-abrigo, pra combate à violência, pro debate de gênero nas escolas, sim, porque eu quero poder debater com as minhas alunas que quando um tio encosta no corpo dela, elas não têm que aceitar. É isso que eu quero poder debater com as minhas alunas. E tudo isso vocês são contra. Pra vocês, o mundo Pode de vocês, concluir, tudo resolve ô, com Letícia. bala na cabeça.